Você sabia que Samuel enfrentou muitos terroristas? É isso que nós vamos ver aqui nesse estudo. Aguarde aí. Amém, amém, amém. Como diz a canção da abertura aí, amém. E bom e boa para todos. Você já ouviu falar, creio eu, de um povo chamado filisteus. Isso mesmo, ele é frequentemente mencionado nas Escrituras, maiormente no Antigo Testamento. E você sabia que eles eram um grupo terrorista e daqueles piores, macabros, cruéis, hediondos da época? Eram os mais vilões, os mais terroristas. Um dos, na verdade, né? Temos os assírios, os babilônios, outros povos ali daquela região, mas os filisteus têm características especiais e nós vamos observar agora, mesmo porque está relacionado àquilo que nós queremos aprender sobre os fatos atuais. Antes de mais nada, vamos começar pelo começo, como dizem os filósofos. Coloquei para vocês a descendência de Noé. Então você sabe que Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Estão em cores diferentes para que você possa visualizar bem nitidamente. Então note que a maldição que Noé deu, transferiu ali de Deus para os seus pósteros, foi direcionada não a Cão, ao seu filho, e sim a Canaã, filho de Cam. Às vezes as pessoas se misturam aí nisso. Não. Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cam, por causa do erro de Cam, obviamente. Mas quem foi amaldiçoado foi Cam, que é esse do meio aí, de cor amarela. E esse de cor amarela, na verdade, é a linhagem maléfica. Foi dessa linhagem que a serpente mais tomou conta, mais usou de sua maldade. Ou seja, o maligno, né? O diabo, a semente da serpente. E só abrindo parênteses aqui, naquela região há realmente uma quantidade enorme de entidades espirituais do mal, desta decorrência, né, do que aconteceu no jardim, da maldição que Deus lançou ali e depois do dilúvio passou através de Canaã. Por isso que nessa região existem muitas guerras, ódios para com Israel, lutas, porque há um aglomerado muito grande de entidades espirituais malignas. Claro que elas espalharam também. Todos os continentes têm espíritos maus, né? As pessoas iam mudando e migrando para lá, para cá, e com elas as religiões, os misticismos, as crenças, né? Os rituais, e esses espíritos alcançaram outros países também, em todas as Américas e em todos os continentes. Mas lá naquela região, por ser uma terra santa, né, digamos assim, entre aspas, porque Deus escolheu aquela terra, existe uma quantidade enorme de entidades malignas, até hoje, por isso que existem lá essas maldades e essas atrocidades. Continuando então, fechando parênteses, foi através de Cam que ela passou pelo dilúvio, e podemos ter outros meios também, mas não vamos abordar isso agora. Mas através de Cam, a semente da serpente passou, entrou e começou o mal tudo de novo, mesmo depois de Deus enviar o dilúvio para purificar a terra. É claro que todas essas tribos aqui, tanto em azul, os filhos de Sem, os filhos de Jafé que estão em verdes ali, também cometeram maldades, eles se misturavam entre si. Então os filhos de Jafé casaram com as filhas de Cam e vice-versa. As filhas de Cam casaram com os filhos de Sem e vice-versa. Então nós vemos maldades nas 3 linhagens. Ela realmente se misturou, até mesmo nos israelitas, que foi o povo da linhagem ali de Sem, escolhido por Deus para que o Messias fosse enviado. Então durante a narrativa bíblica nós percebemos que até mesmo os israelitas se deixaram levar pela maldade da serpente, se misturaram com povos que não eram para se misturar. Mas uma coisa eu quero deixar aqui claro, ela se concentrou, a serpente, né, se concentrou na linhagem de Cam. Tanto é que aqueles povos mencionados
com bastante frequência, que a gente nem sabe às vezes falar direito, que repete tanto, mas são importantes, que são lá os heteus, jebuseus, amorreus, gigazeus, enfim, todos eles são herdeiros, são de Cam, através de Canaã. Note ali a linha, né? A linha. Nós temos também os Mizraim, os Cush e os Puts, que são filhos de Cam. Mas eles não foram amaldiçoados. Quem foi amaldiçoado foi Canaã. Então é dessa linhagem que vem lá os heteus, jebuseus, o povo que mais odiava, o povo mais cheio de aberrações, tanto em idolatria quanto em cultura, um povo que realmente estragou a criação de Deus. Nós não podemos nem chamar, eu até costumo dizer isso, nem chamar de humanos, não eram nem humanos, eram seres malignos, demônios encarnados. E é claro, apesar de Mizraim, de Cush, de Put não ter sido amaldiçoados, eles também tiveram influências negativas, obviamente, durante a história. Rós notamos isso, né? Por exemplo, o Nimrod é o filho de Cush, não é filho de Canaã. E Nimrod foi um terrível rei, um rei idólatra, pagão, lá que construiu Babel, que foi o primitivo construtor de Babilônia. Então nós vemos maldades em todos esses povos, porém a maldade ela se concentrou mais na linhagem de Cam. Tem um outro mapa aqui, vamos dizer assim, né, mais detalhado sobre essa genealogia de Cam. Então, olha aqui, nós notamos que a parte em vermelho, que são os descendentes de Canaã, foi a parte que Deus mandou eliminar mesmo de uma maneira plena, de uma maneira total da face da terra. Só haviam maldades, só haviam atrocidades nesse povo. E você nota na história dos hebreus que nem todos eles foram eliminados. Aliás, muitos hebreus permitiram que suas filhas casassem com filhos de alguns deles. Ou seus filhos casassem com as filhas. E isso gerou uma mistura terrível que causou ruína para o povo. E você conhece a história do Antigo Testamento. Então, todas aquelas maldades, os castigos, foi por desobedecerem a lei, a instrução, a Torá de Deus. Porque ela dizia, não tomem para si ou para seus filhos mulheres dessas nações que eu vou entregar a vocês. É até possível ver no mapa aí a distribuição das tribos e dos 3 filhos de Noé, né? A parte amarela lá mais clara, Jafé, aqui embaixo no Egito, a cor meio que abóbora, né? Cor de abóbora aí, os filhos de Cam, e na cor rosa, os filhos de Sem. Então eles ficaram mais ou menos assim distribuídos, e as origens das nações foram dispostas dessa maneira. Notamos lá onde é Israel, ali no Líbano, que quem estava ali, na verdade, são os canitas. Por isso que Deus quis destruir aquelas pessoas, aquelas nações que estavam ali, porque aquela região era para ser dos semitas. E assim Abraão viajou, saiu lá de onde hoje é o Iraque e foi até lá onde está Israel, porque é uma região que Deus escolheu e prometeu para os semitas. Os camitas estavam lá meio que de intrusos, por isso que Deus prometeu e eliminou todo aquele povo. Então eu quero destacar aqui aquele povo lá que eu disse na introdução, filisteus. Os filisteus não vêm de Canaã, os filisteus vêm de Mizraim. Ele é descendente de Cam, mas eles vêm de Mizraim através de Casluim. Então Casluim é um dos filhos de Mizraim que gerou essa turma aí chamada filisteus, que deu muito trabalho para o povo israelita. E não é possível definir qual a origem deles, de onde eles vieram. Nós sabemos pela história que eles eram povos marítimos, viviam sempre ali nas orlas marítimas, sempre atacando através das suas embarcações. Muitos dizem que eles vieram lá de Creta e ocuparam ali a região do litoral do Mediterrâneo. No entanto, a gente sabe pela história também que eles atacavam muito o Egito, mas eles não conseguiram vencer o Egito. Eles, apesar de suas eficácias que eles tinham em armamentos, conforme nós vamos destacar agora, eles foram derrotados pelos egípcios. Mas eles eram ferrenhos inimigos de qualquer povo que chegasse perto
da divisa dos seus termos, porque eles ficaram e assumiram uma região conhecida como Faixa de Gaza. Isso te lembra alguma coisa, não? Faixa de Gaza. Pois é, os filisteus dominaram esta região durante muito e muito tempo. E eles eram peritos em armamentos. Eles fabricavam armas de todo tipo, de ferro, eles usavam machados, foices, arados, que são ferramentas úteis também para o plantio, mas o que eles valorizavam eram os armamentos, porque eles viviam em constante guerras. E os filisteus fundaram 5 importantíssimas cidades bíblicas, como também históricas, né? Asdod foi uma delas, Gaza, olha a Gaza aí, Asquelon, Gat e Ecrom. Então 5 cidades, Asdod, Gaza, Asquelon, Gat e Ecrom. Essas 5 cidades, cada uma delas tinha seu próprio rei, era uma independente da outra. Porém, quando surgissem guerras, elas se unissem de uma tal maneira que a força deles eram impenetráveis, eles não conseguiam ser derrotados. Eles eram muito ferozes, sofisticados mesmo neste armamento e de uma crueldade absurda. Então, eles tiveram muitos problemas. E o interessante é que a história narra, né, a gente nota na Bíblia também, que eles boicotavam os israelitas na questão de fornecimento de foices, de armas também, de materiais de ferro, porque eles odiavam demais os israelitas. E quando eles vendiam ou comercializavam, eles colocavam um preço inacessível, eles boicotavam os israelitas. Os preços que eles vendiam eram absurdamente altos, os israelitas não tinham condições de comprar por conta dessa exorbitância, né, de preços. E eles investiam muito no armamento pesado. Então hoje a gente vê as guerras aí com grandes armamentos, né, seja por terra, pelo mar, pelo ar, né, grandes bombardeios. Na época a situação é a mesma, no sentido de terror, no sentido de pânico, de mortes, de calamidades, de destruições, de tragédia. Porque o que está por trás é a mesma coisa. O que está por trás é a semente da serpente, é a serpente agindo, usando povos diferentes em suas determinadas épocas. Então, a serpente usava vários povos, a descendência lá, conforme nós falamos, de Canaã, mas também outros, quando essas nações, esses povos iam se acabando, exterminando e exterminados, surgiam outros que a serpente agia. Então hoje a violência que nós temos, encontramos e percebemos nas guerras, não é novidade alguma. O que muda é o tipo de arma, né, o poderio de a união de um país para com o outro, dinheiro, né, as finanças, os investimentos, política, tantas coisas, mas o que está por trás é a mesma coisa, é a semente. Então os armamentos dos filisteus eram armamentos na época terríveis, né? Eles tinham uma lança de madeira com pontas de ferro que pesavam aproximadamente 7 quilos. E eles acertavam os cavalos, né? Os veículos da época, de uma maneira muito cruel, e até mesmo as pessoas, soldados que estavam a pé, eles lançavam essa lança de ferro, de madeira, e encravavam mesmo nas pessoas. Tinham espadas afiadas dos dois lados, e tinham os flecheiros, né? Os arcos e flechas eram usados pela infantaria que ficavam para cobrir a linha de frente durante a guerra. E eles eram hábeis demais. Eles às vezes dizimavam uma infantaria inimiga inteirinha através de arco e flecha. Eles vestiam-se, os soldados, com armadura de couro, tinham um escudo poderoso, né? Ele defendia de uma maneira bem sofisticada. Era um escudo redondo, de madeira, mas ela bem reforçado por ferro. Então eles conseguiam vencer guerras e mais guerras com todo esse armamento. E eles conquistavam, embora às vezes perdiam, conforme perderam dos egípcios, mas em se tratando de hebreus, de israelitas, eles deram muito trabalho. E certa feita ocorreu uma tragédia, ocorreu uma ação terrorista terrível, que morreu aproximadamente 4.000 homens. É muita gente que morreu num período só, num ataque só. E isso está lá em 1 Samuel 4, versículo 2 principalmente, que os filisteus atacavam praticamente todas as épocas, mas
De vez em quando eles iam com uma força terrível e matavam mesmo tudo que vinha pela frente. Isso te lembra alguma coisa? Pois é isso que eu gostaria de dizer. Porque tem muitos cristãos, muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas acham que guerras, que esses extermínios que existem são coisas novas, são coisas que o homem está criando hoje pela tecnologia. De maneira alguma. Isso vem desde o Éden, desde o pecado original. Os filisteus eram avançados em armamento. Eles atacavam, seja por infantaria, seja por estratégias que eles tinham mesmo, né, defensiva. Eles eram muito poderosos. E nós vemos na Bíblia Sansão, todos nós lembramos, enfrentou os filisteus, casou também com uma filisteia, né, Dalila, teve ali grandes problemas com o pessoal, os armamentos dos filisteus. O próprio Davi lutou com Golias. Golias também era filisteu. Olha que situações. Eles não tinham paz. Os israelitas não tinham paz. São épocas diferentes. Época de Sansão, época de Samuel, esse que nós falamos que morreram aí 4.000 homens, foi uma tragédia. Eles roubaram até a arca do Senhor, levaram a arca. Então são épocas diferentes, com décadas e décadas de distância, mas sempre eles estão lá atacando os israelitas, uns inimigos ferrenhos mesmo. Então é o que eu digo, a serpente está sempre por trás, em épocas diferentes, usam nomes diferentes, usam pessoas diferentes, usam armamentos, o ódio é o mesmo, o sentimento é o mesmo, o objetivo é o mesmo, acabar com tudo que se chama Deus, tudo que se refere a Deus, seja um Israel, uma nação, seja uma igreja organizada ou não organizada, seja um grupo de fiéis, não importa o nome, não importa onde estejam, a serpente ataca, a serpente quer destruir, ela quer eliminar qualquer povo, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer ser que usa, adora, louva, crê no Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós enfrentamos, que nós percebemos na atualidade, não é novidade, é simplesmente novas técnicas que a serpente tem para destruir, para causar pânico, terrorismo, medo. E nós, como cristãos, não podemos assim sentir. Temos que manter a nossa fé e a nossa esperança, lendo esses textos e vendo como Deus livrou o povo dos filisteus, como Deus livrou o povo da semente da serpente durante várias épocas, mesmo o povo sendo infiel, Deus sempre esteve ao lado, e assim é hoje também, e assim é que devemos agir em meio a essas guerras, em meio a essas notícias ruins, a esses pânicos instaurados pela mídia. Nós devemos manter a postura, a atitude de quem crê no Criador, no Deus Todo-Poderoso. Por isso que o apóstolo dizia que nós somos mais do que vencedores, porque ele já venceu na cruz. Que esta mensagem, esse estudo bem breve, né, histórico, tenha servido para você edificar e rever alguns conceitos e tomar sim essa postura de que estamos do lado de Deus e Ele está ao nosso lado. Claro, desde que nós tenhamos essa fé e cremos nas Escrituras como a sua palavra, tá bom? Que assim seja e fique conosco, porque mais vídeos vêm por aí, tá bom? Obrigado. Amém. Amém.